Boa noite. Agora esta chamada está sendo gravada. Gente, então fica chique. Eu gostaria de começar a agradecer a presença de todos. A sala aqui, será que tem como mostrar para ela? É só pegar aí. Ó, tá lotado. Tem muita gente, tem uma galera para cá que eu não estou conseguindo. Dá para dar tá uma benção isso aqui. Ó, é nosso laboratório de linguagens interdisciplinares. Daí tá todo mundo cafofado aqui, mais a galera aqui no coube que está online. Então, eu gostaria de agradecer os presentes e a insistência e a astúcia aqui dos nossos universitários, porque eu não iria dar conta de fazer, definitivamente, essas organizações, e principalmente agradecer o aceite do seu convite, porque, infelizmente, o cenário ideal seria ter você aqui, a gente tá pessoalmente, trocando uma ideia, mas a forma que a gente está encontrando de os alunos entrarem em contato com os outros pesquisadores, apesar da falta de verbas, é essa. Então, assim, a gente fica muito, muito agradecido mesmo pela sua disponibilidade de poder contribuir com os nossos trabalhos. A gente tem vários alunos aqui pesquisando, foi sugestão deles, inclusive, o seu nome. Eu falei, opa, de Maringá? Falei, vamos embora. Então, tá tudo em casa. Eu estou muito feliz com a sua presença. E agora eu vou ler a sua mini bio, que é formada em Educação Física e História, doutora em História e pós-doutora em Letras. Trabalha como educadora, escritora e atuante na promoção cultural. Criou alguns personagens, como a Drag King. Dentre os livros autorais, destaca Amor e Libertação, em Maria Lacerda Moura, Xana com Xana e outras narrativas lesbianas em Pindorama, e a coleção Lute como uma Garota de Literatura Infantil, Nise da Silveira e Maria Lacerda de Moura. Daí os demais dados também, quem tiver interesse, pode consultar no Lattes. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente aqui está bem informal, então você pode levar o tempo que você achar suficiente para falar sobre o seu trabalho e depois a gente abre para perguntas. Beleza? Tá ótimo. Então, bora. Então, eu preparei uns slides, Ainda bem que deu certo aqui, porque daí tem algumas imagens, da pesquisa, tudo. Então, eu vou ver se eu conecto aqui. Você está em Maringá agora? Estou em Maringá. Quando a gente se falou, eu estava lá em Belo Horizonte. Estava pertinho daqui. Estava numa reunião da AMPU. Vamos ver, eu acho que está indo. Foi. Está aparecendo? Estão conseguindo ver? Sim. Bom, pelo visto, não está aparecendo em tela cheia. Vai ali em apresentar slides. Mas aí ela não anda. Então vamos tocar assim mesmo. Porque assim, passou para a segunda tela? Passou. Agora eu vou tentar no outro formato. Se passar para a segunda tela, aí a gente vai no ampliado, que é melhor, né? Uhum. Agora, passou para a segunda tela? Não. Isso aí, como eu trabalho muito, no computador, eu vi que isso aí é uma coisa do Meet de agora.
não sei por quê, mas ele não aceita abrindo em um maior. Não, mas vamos embora sim. Não tem problema. Aqui está todo mundo jovem, todo mundo com a vista boa. Está enxergando bem. Só eu que não. Mas então vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer, né, o teu convite, Anne, dar os parabéns aí por esse trabalho, reunindo essa turma toda, né? É muito importante e fico muito gratificada, né, pelo convite, poder, de certa forma, entrar em diálogo com vocês. Então, o que eu vou apresentar é um breve recorte, né, do meu trabalho e depois a gente pode conversar um pouco, né? Então, vamos lá. Bom, na verdade, quando eu fiz essa proposta, né, foi trabalhar um pouco dessas memórias das lesbianas, né, ou das lésbicas, como uma forma, né, de pensar como elas tiveram uma ousadia e práticas de se libertar num momento de grande tensão no Brasil, né? Então, esse trabalho é um recorte da minha tese, né? Que a tese se chamou Lesbianas em Movimento, a criação de subjetividades. O recorte, como foi um doutorado em História lá no UNB, né? Então, o recorte foi de 1979 a 2006. Né? Essa tese foi defendida em 2007. Eu demorei mais de 10 anos para publicar. Tive que dar esse tempo longo, né, para pensar um pouco sobre o trabalho, sobre as questões, né? Então, ela foi a primeira tese sobre a questão do movimento organizado por lésbicas no Brasil, né? Defendi lá na UNB e trabalhou principalmente, né, como aconteceu esse movimento em pleno momento de ditadura civil-militar no Brasil, onde houve ali a construção da imprensa lésbica brasileira. Então, os grupos estudados foram principalmente a facção lésbico-feminista, o LF, né, que existia dentro de um outro grupo, que era o Somos, e que, através da movimentação do LF, foi criado, então, o GALF, que é o Grupo de Ação Lésbico-Feminista, em São Paulo. Na mesma época, se criou o Grupo Iamaricumás, no Rio de Janeiro. Então, isso aí, final dos anos 70, início dos anos 80. Qual era o contexto? Então, a gente tinha no Brasil o Grupo de Ação Lésbica Feminista, o GALF, em São Paulo, o Grupo Iamaricumás, no Rio de Janeiro, e lá na Bahia, o Grupo Amazonas. Por que eu escolhi o eixo Rio-São Paulo? Primeiro, pela facilidade de encontrar os materiais, né? As fontes, o acesso às fontes, então, ele é uma questão central na história, né? Então, foi com esse foco, né, que eu priorizei o eixo Rio-São Paulo, porque pela proximidade, por conhecer ativistas que estavam ainda participando, de certa forma, da cena lésbica brasileira, né? E também por ser um pouco mais distante do que estava acontecendo lá na Bahia, né? Então, essa foi aí uma escolha que teve que ser feita, né, dentro desses primeiros grupos. Até porque lá na Bahia tem
muito forte, né? Os grupos de estudos sobre o movimento lésbico. Então, eu priorizei trabalhar mais com esse eixo aí, Rio-São Paulo. Bom, aí o primeiro material que eu fui encontrar na imprensa lésbica foi o jornal Xana com Xana. Foi uma edição única, 4 páginas. Eu tive o privilégio de conhecer o material, fui até o arquivo, né, da Miriam Martim, que foi uma das criadoras, né, do grupo Galf, e que me forneceu os materiais todos. Tá? Então, eu tive acesso a todos esses materiais. E esse jornal, né, tinha um formato mesmo de jornal, então o custo era alto, né? Aqui eu trouxe a capa foi uma entrevista com uma cantora que estava em alta no momento, né? Que era a Ângela Rorô. A Ângela Rorô, ela ficou bem conhecida nessa época, né? E era uma época de grande movimento de saída do armário. Então, havia ali uma pressão também em cima dessas artistas para se assumirem, porque elas levariam, então, aí um público junto, né? E na entrevista ela fala um pouco sobre o trabalho artístico dela, a expressão dela e como ela faz aí. Não me envolvo, eu me envolvo. Ela mesmo fala por si, né, sobre a sua experiência como uma mulher lésbica. Então, foi um material já assim, que começou já bem interessante. Além disso, esse material, ele tinha também outras, nas outras páginas, né, matérias atualizadas, dicas de livros, filmes. Então, era assim, um movimento muito ligado à arte e à cultura, né, dentro do Galf. Então, foi inspirada nesse boletim Xana com Xana, que veio na sequência, que a gente criou, então, o livro. O livro, então, se chamou Xana com Xana e outras narrativas lesbianas em Pindorama. Aqui, a capa, para quem não conhece, né, é da artista maringaense Elisa Rimmer. A Elisa Rimmer, ela trabalhou com algumas das produções, né, da Editora Luas. A Editora Luas é uma editora mineira ali de Belo Horizonte, é uma editora que produz livros feministas, livros escritos por mulheres cis ou trans, e toda a produção é feita por mulheres. Arte, revisão, diagramação, tudo. Então, é muito interessante, né? E aí, uma das coisas que ficou bacana, né, nesse trabalho é que a Elisa pegou e trabalhou exatamente com o design, né, que era usado pela revista, pelo boletim, tá? Então, essa era a cara do boletim, né? E aqui algumas das imagens. Vejam que era tudo muito artesanal, algumas coisas feitas à mão, né? Desenhos à mão, era recortado, então datilografado, tá? Então era assim bem artesanal o trabalho. Como eu não estou vendo vocês, está tudo certinho? Tudo tranquilo? Tudo certo. É só nisso. Tudo certo. A gente está acompanhando tudo. Bom, então vamos lá. O jornal ele foi publicado em uma edição única
em janeiro de 1981. Foi uma iniciativa do LF, que era uma facção, um grupo, né, criado dentro do Somos, ali de São Paulo, que era um grupo pioneiro na visibilidade de gays e lésbicas, que foi datado de 1979, o estatuto. Então, ali, né, a partir do Somos se criou, então, esse grupo lésbico feminista. Então, era interessante, porque elas já tinham toda essa discussão, né, feminista, e, a partir daí, elas criaram depois, né, elas saíram do Somos, criaram, então, um grupo só de mulheres lésbicas, que foi o GALF, mais adiante a Rede de Informação Um Outro Olhar. Então, alguns dos nomes, né, que eu destaco: a Roseli Roth, Miriam Martinho, que foi quem me forneceu todo o material, a Célia, Maia Lucas, a Elisete Neves, Luísa Granado e Wanda Frias. Então, essa era a formação, mas é claro, essas eram as que criaram o grupo, que escreviam os textos, produziam os materiais. A Miriam Martinho fazia algumas das ilustrações, eram criadas por ela. Então, mas era um grupo muito maior do que esse, tá? Então, para a gente entender um pouco, né, essa configuração, como era um momento de ditadura civil-militar no país, então não tinha uma sede oficial. Havia a caixa postal. Então, era enviado pelo e-mail, pelo correio, e as pessoas que assinavam, elas enviavam por e-mail e mandavam para essa caixa postal cartas, propostas, dicas de leitura, né? Então, tinha toda uma comunicação que acontecia. E só para vocês terem ideia, esse boletim ele chegou praticamente em todo o território nacional, tá? E foi assim uma grande corrente, né, para chegar até essas mulheres de lugares muito distantes, né? Cidadezinhas pequenas, no interior, norte, nordeste, sul, no centro do país. Como que eu fiquei sabendo? Porque a gente tinha lá uma seção de cartas. Tinha as cartas, tinha uma seção de poesias, tinha seção de correio amoroso, onde havia também ali são os precursores, né, do que hoje tem nos meios eletrônicos, mas as pessoas, né, elas enviavam para publicar, né, no boletim Xana com Xana, as propostas, né? Quem era, estava procurando uma namorada de tal jeito, enfim. O jornal, então, ele no seu editorial, ele teve uma chamada muito interessante que eu destaquei aqui, eu gostaria de tomar a liberdade aí para ler para vocês, né? Que ele vai dizer: Xana com Xana foi um pulo do conformismo para a participação. Nosso jornal é nossa ponte. A palavra Xana não pode ser sumariamente definida como órgão sexual feminino. É algo tão mais amplo quanto os contrapontos de existir. Que a palavra Xana soe para uns como chance, para outros como chanca, pé grande, sapatão, e para outros como chama. O importante é isentar-se das conotações. Sabemos que Xana com Xana é um sopro, mas há horas em que um sopro pode representar tudo, inclusive a vida. E a vida é negra, é prostituta, é homossexual, é mulher,
e amamos todas essas facetas politicamente minoritárias. Então, aqui, né, mostra aí um pouco a que veio esse jornal. E ele tinha um pouco essa proposta muito irreverente, porque é só a gente pensar. Hoje, como é falar, publicar, fazer uma proposta de um material chamado Xana com Xana. Só para vocês terem ideia, quando a editora Luz produziu, né? A Cecília Castro estava aqui em Maringá, na Feira do Livro de Maringá. E durante essa Feira do Livro, chegou nas mãos dela a boneca. E aí veio o jornalista tirar uma foto da banquinha de livros, né, da editora Luz, afinal de contas, uma inovação para Maringá, uma editora feminista, lá de Minas Gerais. E o jornalista estava lá tirando as fotos, daí ele disse assim, chama a autora para tirar umas fotos. Aí ele tirou as fotos de mim com o livro, né? E tudo certinho. Daqui a pouco o jornalista volta. Assim, olha, deu ruim, não vão publicar, não querem, por causa que esse nome é muito agressivo. Então, houve censura. Poucos anos atrás, isso aqui foi o quê? 2022, 2021. Então, pensa lá nos anos 80, né, o que representava esse boletim. Então, a gente tem aí, né, um material que é muito irreverente para a época. Como o jornal era muito caro, então as gurias do Galf resolveram, então, fazer de uma forma que ficasse mais em conta. E fizeram, então, um boletim, porque o jornal era grande, era um tabloide, né? E aí o boletim ficou num tamanho menor, numa folha A4, para vocês terem ideia do formato. Tá? Deu uma folha A4, né? Foram 12 edições. Ele tinha em torno de 30, 40 páginas, era bem extenso. Haviam várias questões que eram abordadas, como eu falei, além de ter ali uma discussão. Então, aqui, por exemplo, esse aqui aborda, né, a questão da homossexualidade, que era um termo muito usado na época, né? Então, o Festival das Mulheres, lá em São Paulo, os esportes, o futebol, né? Então, a gente tinha, e vocês vejam que as ilustrações, ó, todas elas bem artesanais, bem à mão mesmo. E aqui é com a logo do arquivo Um Outro Olhar. Tá? Hoje existe o arquivo, então tem todo um acesso que tem que ser feito assim com a ajuda aí da Miriam, né? Que tem os direitos autorais sobre esse material. Então, o boletim lançado em 1982, ele foi marcando ali a cena da imprensa alternativa em São Paulo. E esse formato, ele facilitou a circulação e a reprodução. Então, ele teve uma redução no custo, né? Porque o jornal, ele ficava um pouco mais caro e dificultava um pouquinho. Já no boletim Xana com Xana número 1, de 1982, começam a aparecer as charges. Geralmente, quem fazia essas charges aqui era a Miriam Martim. Vocês veem que bem artesanal, né? Bem à mão mesmo. O que era aqui a charge? Aqui era elas falando um pouquinho, ironizando um pouco como era a questão, que vocês veem aqui, a discussão aqui, Festival das Mulheres, questão homossexual. E aqui aparece, tá? O SOS Mulheres, que se vocês derem uma pesquisada, o SOS Mulheres aparece nessa época.
O SOS Mulheres era, então, um local onde as mulheres iam para registrar ocorrências, né? Então, referentes a problemas no trabalho, na família, enfim, nos vários locais, né? E aí aparecem, então, essas mulheres enfileiradas lá no SOS Mulher, a secretária atende, pergunta o que elas querem, né? E elas vão falando das demandas, né? Que ela teve problema no trabalho, na família, em outros locais, né? E ela pergunta como é que, por quê, né, desse problema todo. E elas respondem que é porque são lésbicas, né? Ela fica constrangida, diz que não pode ajudar, porque afinal ali é um local para mulheres. Então, a própria criação do Galf, assim como do Yamaricumás, assim como as Amazonas lá na Bahia, elas representaram um momento de afirmação das identidades, né? Então, eram identidades que estavam saindo dos grupos mistos e dos grupos feministas, justamente porque precisavam se afirmar enquanto grupos, não é? Que tinham ali suas pautas, suas agendas específicas, né? E estava havendo muitas divergências naquele momento, né? Então, o boletim, ele tinha essa característica, era datilografado, as ilustrações eram feitas à mão, a maioria pelas militantes, muitos deles, a maioria eram da Miriam Martinho, né? Distribuído pelo correio e nos bares. Um dos bares que ficou famoso, e que até tem o filme, que foi produzido ali em São Paulo, é o do Ferros Baixos, né? Que foi o chamado Stonewall, Stonewall brasileiro, né? Que foi uma tentativa de boicotarem o boletim dentro desse Ferros Baixos, e houve uma grande manifestação, né? Não só das lésbicas do Galf, mas de jornalistas, artistas, imprensa, muita gente, né? Que chegou ali para ajudar, né? Além disso, outras características. Como eu falei, era em torno de 40 páginas, era bem extenso. E o que tinha nesse material? Poesia, dicas de livro, eventos, cartas das leitoras, encontros amorosos, charges. Além disso, matérias, né? Traduções, trechos, excertos de livros, né? De materiais que chegavam de outros países. Então, era um material bem rico, bem interessante. Aqui eu trago uma outra charge também da Miriam Martinho, né? Que era ironizando a Operação Sapatão, que tinha o delegado Richetti à frente dessa operação, né? E que aparece ali no boletim número 2, de 83, onde aparece, né, um pessoal, aparentemente um bar, um restaurante, né? Então, um casal hétero e duas mulheres, né? Então, eles estão conversando, de repente, aparece a polícia, né? E diz, quem é sapatão para o camburão? E já as duas somem, imaginando que foram detidas. Então, elas ironizam muito. E é interessante, porque que se mantinham no anonimato, né? Que elas não se mantinham no anonimato, como a gente vai ver que aconteceu no Rio de Janeiro com as Yamaricumás. Elas mostravam, elas assinavam, aqui tem até a assinatura da Miriam, né? Só não tinha, claro, o endereço, mas tinham os nomes, né? Das autoras. Aqui uma outra edição, né? Que é o número 6,
que é uma foto, né, bem interessante, que dá a ideia de empoderamento, da questão dessas mulheres que estão na luta, né? Um corpo nu, novamente aí afrontando a censura, porque aquele era um momento que tudo era proibido, tudo era censurado, um corpo nu era algo assim que era terminantemente proibido, né? Ainda mais numa capa, né? Então a gente vê que elas o tempo inteiro afrontavam, né? E é interessante, né, notar que no período, né, até 1990 foram publicados pelo Galf os boletins. Do número 11 até o 18, que foi a última, eles passam a ser publicados pela Rede de Informação Um Outro Olhar. Então, que virada foi essa? Que mudança foi essa? Foi a chamada onguização dos movimentos sociais, que foi algo assim que foi muito estudado sobre esse período, né? Quando começam os investimentos financeiros em torno das ONGs, né? E que começa, de certa forma, a abafar um pouco as manifestações relacionadas aos movimentos sociais. Tanto que muitos autores, né, autoras, falam que foi assim uma época de efervescência de movimentos sociais ali, dos anos 60 até 80, e depois teve essa virada aí com a chegada das ONGs, principalmente em função da questão da AIDS, do HIV, tá? Que trouxe aí uma outra cena, né, para os movimentos, né, que houve aí uma virada. Então, aqui, o boletim, ele também trouxe um editorial bem interessante. Por quê? Porque muda um pouco a questão política. Então, vou ler para vocês. Um Outro Olhar é a nossa nova publicação que vem dar continuidade ao desenvolvimento do caminho corajosamente trilhado pelo boletim Xana com Xana. Xana com Xana surgiu em 1971, no chamado período de abertura da ditadura militar, e refletiu o espírito de afirmação da homossexualidade que vigorava no movimento homossexual da época, de onde o Galf se originou. Naquele momento, o mais importante era ser sexualmente muito explícita e até mesmo debochada. Hoje, entretanto, os tempos são outros. É outro o nosso olhar. Queremos que essa nova publicação transpareça nossa visão cada vez mais límpida de que as vivências lésbicas extrapolam em muito as relações sexuais. Finalmente, queremos um outro olhar possa trazer novas maneiras de ver não só as relações entre mulheres, em todos os níveis, como também, mais precisamente, o próprio ser mulher. A gente vê que é um momento também que o feminismo no Brasil avançou muito, né? Então, nessa nossa patriarcalíssima sociedade brasileira, buscamos autoimagens mais positivas e perspectivas mais amplas em todas as direções. Então, é o surgimento aí, como eu mostrei para vocês, ó, 87. Então, ó, já começa ali uma virada, né? A aparecer a necessidade de mudar para essa relação, né? Para transformar, então, de boletim Xana com Xana para boletim Um Outro Olhar. Então, o boletim Um Outro Olhar também teve 12 edições. Também teve 18 edições, o boletim, tá? Então, ele inicialmente começou a ser publicado pelo Galf, mas ele já tinha o nome Um Outro Olhar e seguiu com a rede Um Outro Olhar.
Então, é ali em 87 que começa a publicação, né? E aí eu trago para vocês conhecerem um pouco, né, que nesse boletim número 12 foi tratada a temática do Galf, né, os inícios da atividade, e abordou a morte prematura da Roseli Roth, que foi homenageada nesse boletim e em vários outros, tá? Aqui tem um pouquinho, né, da história de quem foi a Roseli, a importância dela no cenário lésbico feminista brasileiro. Eu convido vocês a procurarem no YouTube, tá? Tem 2 matérias dela, entrevista dela no programa da Hebe Camargo. Então, ela morreu em 1990, né? Mas ela ficou muito conhecida porque ela ia para frente, ela ia, dava a cara a tapa, ela ia para os programas na TV, ela aparecia, né? Ela tinha essa característica, né, de ser muito comunicativa, né? Então ela foi para a TV aberta e isso foi assim uma virada, né, no movimento lésbico brasileiro. Apareceu uma lésbica falando sobre as lésbicas, sobre as publicações, sobre os filmes, sobre as relações afetivas, sexuais, né? Bom, aqui também eu deixo para vocês, né? Eu publiquei no Dicionário Bibliográfico das Esquerdas Latino-Americanas, né? O CEDINCIM, que é uma organização ali da Argentina, né? Onde eu trouxe um pouquinho sobre a participação da Roseli Roth nesse cenário, né? De emergência do movimento lésbico aqui no Brasil. E essa foto, ela foi tirada dentro de um evento, né, o 2º Congresso da Mulher Paulistana, na PUC de São Paulo, em 1990. 90? Não, eu acho que é 80. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. 80. Tá, então essa de 1980. Tá tudo certinho? Tá, porque tem um barulhinho, às vezes. Tudo certo. Tá. Aqui tá perfeito. Eu não vou me estender muito, porque também é interessante vocês falarem um pouco, né? Bom, na sequência, né, chegou a revista Um Outro Olhar, teve 20 edições. Essas revistas, e aí eu queria falar um pouquinho como que eu cheguei nesse tema. Por incrível que pareça, né, um lapso de tempo imenso, mas essa revista aqui, ela tinha nas bancas de revista nas cidades. Eu fiz a minha primeira graduação em Educação Física lá na UFPEL, Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu ia muito para Porto Alegre, e lá eu entrei em contato, lá eu conheci essa revista, que vendia nas bancas de revista. Olha que pulo, que salto que elas deram, anos 90 até 2002. Então, a revista já começou um novo design, totalmente inovador, né? Era uma revista. Eu tenho todas as edições, tenho todas. É um acervo assim maravilhoso, né? Que traz então cores, né? Tem ali uma produção bem mais interessante, né? Então, na revista, né, o editorial, cada vez mais o Brasil, um dos maiores países do mundo em dimensão geográfica, parece caracterizar-se por uma das menores, porém mais expressivas posições da língua portuguesa, a preposição sem. Todos os dias nos jornais, vemos na TV, sentimos na pele as agruras, o martírio, o calvário da população brasileira sem.
É um tal sem terra, sem teto, sem escola, sem emprego, sem dinheiro, sem saúde, sem cidadania, sem chance, sem futuro, sem nada. São tantos os sem que daqui a pouco, se a gente não se cuidar, metade dos substantivos do idioma virão acompanhados dessa famosa preposição, engrossando ainda mais as páginas do Aurélio. Por isso, a gente precisa encontrar formas de se cuidar, principalmente nós lésbicas, bem como os gays, outros marginalizados, para que a preposição sem já é uma condição a priori. Mas nunca necessitamos aprender, mais do que nunca necessitamos aprender a nos cuidar. Então, elas seguem com esse tom, né? Esse tom bastante irônico, provocador, né? Mas aí já vem outra característica, né? Vem ali o que está acontecendo no mundo. Então, tem as precursoras aí dos streamings, né? Dos programas, né? As séries de TV, né? Então, a Xena foi capa de várias edições da revista, uma revista totalmente colorida, uma revista bonita, que era vendida, assim, tanto pelo correio, para quem era assinante, né? Vinha pelo correio, como também nas bancas, como eu falei. Já o Boletim e a Maricumá, ele teve só 3 edições, 81, 82 e 83. Ele foi publicado pelo grupo que tinha o mesmo nome, a Maricumá, era datilografada, essa versão, num estilo de fanzine, também, datilografado, desenhado à mão, né? Uma das características, e que eu chamei na minha tese, é que era uma lesbianidade sem rosto, porque ele era anônimo. A identidade pessoal era descartada. Por quê? Porque era ali muito perigoso, né? Então, era muito mais fácil manter o anonimato. Então, diante de um momento de ditadura civil-militar, né, tinha essa necessidade em alguns contextos, né? Aí eu trouxe aqui um pouquinho da bibliografia que eu usei, né? E ficamos por aqui, então. Vamos lá. É isso. Patrícia, muito obrigada. Tem um monte de dúvida. Acho que a primeira coisa eu já vou começar perguntando. Quando eu estava te ouvindo falar, se naquela época aí você contou do lançamento, né, na Feira do Livro em Maringá teve censura, como que foi a recepção dentro da universidade quando você fez o doutorado? A partir dessa temática na época? Porque se até hoje você tem que fazer esses enfrentamentos, né? Fiquei curiosa de saber como que foi na época. Meu doutorado foi já em 2003, né? Então, ele foi no primeiro curso de estudos feministas, dentro do curso de História. Então, já foi uma guerra, porque a UNB ela é bem elitista, né? Uma universidade bem elitista, com aquele calor tenebroso que faz lá, as pessoas andam de terno, gravata, lá tem, né, toda aquela relação diplomática e tal. Então, já foi bem um confronto, né? Levar para dentro dessa instituição os estudos feministas. Eu não passei na primeira tentativa. Eu fui reprovada por 0,5 no inglês. O que ficou, assim, bem descarado, né? A minha orientadora, ela dava pulos de raiva, né? Porque dava para se ver, assim, que era uma forma de atacar ela, né? Então, mas daí no segundo ano eu passei. Então, eu tinha tentado entrar em 2002, não deu certo, né? Já fui barrada na proficiência, né?
tentei o inglês, que eu já tinha feito francês no mestrado, na Unicamp. Então, a gente vê, assim, que realmente o tema, ele até hoje incomoda, né? Pela própria publicação do livro Xana com Xana, né? Aquele fato que eu contei para vocês. Pô, numa feira do livro, censurar um livro com a capa de uma artista maringaense que é conhecida, né? Que conhece o trabalho da Elisa, todo mundo, né? Que conhece, respeita muito, sabe, né? Do trabalho, do reconhecimento que ela tem, não só aqui, né? Mas no Brasil todo. E até publicações fora do país, né? Então, não foi uma coisa assim, comigo, com a editora, foi com o conjunto, né? Foi a incomodação que é falar em lésbicas ainda hoje. A sua fala está sendo muito importante para a gente, porque a gente está com várias pesquisadoras que estão enveredando nessa área e a gente está utilizando toda essa fundamentação para fazer esse contexto histórico, né? A gente está bem focado na construção e elaboração de aulas de arte, então fazendo uma curadoria educativa, né? Então, na parte de contextualizar esse trabalho e a temática entre o seu trabalho que é pioneiro, né? Então, assim, é muito significativo poder contar com essa aula particular aqui, né? É chique demais. Então, eu vou abrir as perguntas para as meninas, que já tem gente aqui querendo. Eu vou virando, a gente está aqui na. Eu dei risada porque já me mandaram o link, o povo daí, de um tripé, mas é que a gente não está na sala certa. Sim. Quem que quer perguntar? Pode vir. Ah, quer vir? É melhor. Eu acho melhor. Daí ela vê vocês. Bem mais pra. Não dá para passar daqui. Não, eu vi. É que tem tanto fio aqui, tá uma gambiarra danada. Aqui. Isso aqui tá. Passa pela vai. frente. Oi, tudo bem? Então, primeiro eu queria perguntar como você, como educadora, né? Tipo, se você leva isso, ou levava, né, para a escola, se é uma pesquisa que você ainda utiliza, né, em sala de aula ou algo assim. Eu não trabalho muito em sala de aula, porque as disciplinas que eu... Por exemplo, esse ano eu estou trabalhando com educação ambiental e com história da infância. Então, é mais assim, em outros contextos, né? Cursos, eventos. Então, com o livro, eu fui indo para outros locais, né? Fazendo outros contatos. Então, é um pouquinho diferente, né? Da sala de aula. Mas que vai depender, né, de cada contexto, porque não é uma temática que vai ser muito interessante dependendo do contexto. Mas já eu ouvi bastante assim da questão das alunas, né, me falando o quanto é importante ter essa representatividade em sala de aula, de uma mulher lésbica assumida, que escreve sobre lésbicas de forma aberta, de forma tranquila, né? Que é uma coisa que há um retorno, assim, que é bacana, né? Porque aí, de certa forma, dá força também, para que outras meninas possam falar, possam se expressar, possam expressar seus sonhos, desejos, que, como eu falei, esse foi um projeto que nasceu lá na educação física, lá na graduação, e que eu fui guardando para o momento certo. Eu esperei, né, chegar nesse contexto de docência para poder
escrever sobre o tema que eu queria desde lá da educação física, desde a graduação. Outra dúvida que é mais sobre o boletim Chano com Chano. Se você saberia, porque eu fiz uma pesquisa semestre passado que eu planejo continuar mais para frente, mas eu não achei nada sobre. Eu queria saber se você sabe mais ou menos qual que é a vertente de feminismo que as meninas trabalhavam naquela época. Ou se... Então, na minha tese eu falo um pouquinho disso, né? Tinha muito as vertentes assim que se chamavam lesbo-feministas, principalmente com a influência que teve muito grande no pensamento lésbico da época da Monique Wittig, tá? Que é um pouco diferente das vertentes do feminismo radical. O feminismo radical, na sua origem francesa, ele é totalmente diferente do feminismo radical norte-americano, que é trans-excludente, desde suas origens. Tanto que Monique Wittig, quando ela saiu da França e foi para os Estados Unidos, ela parou de escrever sobre o feminismo radical. Porque ela não concordava com essa vertente, que era antiputa e trans-excludente. Então, ela seguiu muito essa vertente mais na linha francesa, né? Eu falo um pouquinho na tese, né? Escrevo sobre principalmente essas 3 vertentes que eram muito comuns na época, tá? Também tinha uma terceira que era o feminismo separatista, muito forte no Quebec, né? Que era de comunidades lésbicas mesmo, tá? E que hoje estão sendo retomadas, né? Esse separatismo não é só se isolar da sociedade, mas é criar grupos para se falar em torno das questões que dizem respeito às lésbicas. Então, havia matérias que falavam um pouco, né? Mas a gente vê que a vertente mais forte, né? Como o próprio grupo, né? Se autodenominou lésbico feminista. Então, era muito forte, porque havia muito a presença do feminismo nos textos, nos escritos. Tu conseguiu todos os boletins? Então, eu vi meio que uma resenha, né, no site do Um Outro Olhar. Aí eu já meio que passei o olho, mas como a pesquisa que eu fiz no semestre passado não foi tão extensa, eu acabei não lendo tudo, porque eu foquei mais em outros artigos mesmo. Mas eu tenho essas resenhas, né? Tipo, dá para acessar. Mas os boletins em si eu nunca consegui ver, tipo, inteiros. Os boletins estão todos lá no site da Um Outro Olhar, tá? Todos eles. Tu pode acessar eles. Para quem quiser, todos eles estão disponibilizados gratuitamente lá pelo site. Então... Eu não devo ter achado direito. Mas tá eu todo... as resenhas da Miriam, inclusive. Tem todo o material que a Miriam é a que detém os direitos autorais, né? Por isso é ela que escreve tudo, né? Então é interessante dar uma olhada lá, porque lá você vai encontrar todos os boletins. Só não vai encontrar a revista, que ela não foi digitalizada. Entendi. Tá. Obrigada, tá? Imagina, sucesso aí na pesquisa. Obrigada. Oi, Patrícia. Aqui é o Ariel. Me chamo Ariel. Eu achei muito bom o seu compartilhamento com a gente hoje, porque o meu TCC que eu estou fazendo agora, ele é voltado para uma elaboração de um minizine que fala sobre um pouco da minha experiência sendo uma pessoa não binária. Só que em vários momentos na produção dele, principalmente voltando agora para um lado das artes visuais, eu tive muita dificuldade de pensar no que produzir e como ia produzir,
por talvez, às vezes, me colocar num lugar de não pertencimento a nada. Eu queria saber se você já teve essa dificuldade na hora de produção e como você conseguiu lidar, se você teve, só curiosidade mesmo. Então, eu acho que são momentos diferentes, assim, né? Eu, desde o do meu início de afirmação lésbica, eu me senti pertencente a esse grupo, né? Então, até por isso eu fui estudar, eu segui, não consegui antes por essas dificuldades que são, né? Da aceitação dessa temática de pesquisa na universidade. Hoje vocês têm uma abertura maior. Hoje, com o avanço nos estudos feministas, nos estudos queer, então está havendo uma maior abertura, né? Não que não haja censura, não que não haja a perseguição, a truculência, a ignorância, isso aí está sempre presente, né? Os conflitos fazem parte até da característica humana, mas eu, assim, foi um trabalho que eu lutei muito para conseguir escrever, né? E foi lá no doutorado, numa fase em que a gente tem um pouquinho mais de autonomia, né? Porque até o mestrado ainda não dava, sabia que não ia ser tão cedo. Então, um pouco isso, não sei se ajudou, se era isso. Ajudou sim. Acho que o ponto mais de curiosidade é quando você disse que batia contra a censura, né? O que eu acho que acontece meio que parecido. Não parecido totalmente, mas de certa forma um pouco, se aproxima um pouco. Em questão de, na hora de publicação, sei lá, ficar um pouco perdido em questão do que eu vou conseguir fazer ou não, entendeu? Sim. Para você ter ideia, na época, né, lá anos 80 até anos 90, as pessoas não se diziam lésbicas, só quem era militante mesmo. Quem não era, falava o termo entendida e entendido, que era um termo bem típico da época, né? Porque daí as pessoas ficavam assim, mas entende do quê? Então era uma forma até de falar, né? Aquela pessoa ali é entendida, aquele ali é entendido, né? E vocês veem que nos materiais se falava muito de homossexual, homossexualidade. E era muito assim a cena gay e lésbica. Pouco se falava, tem 1 ou 2 boletins que vão falar das trans. Pouco se falava, ainda não estava muito forte essa militância e essa fusão aí dentro desses grupos ditos, então, na época, homossexuais. Também se utilizava na época o termo GLS, gay, lésbica e simpatizante, ou seja, trans não aparecia nessa sigla, né? São elementos importantes para a gente pensar assim, o quanto mudou, o quanto a gente conseguiu avançar, né? Para já ir para um aspecto mais inclusivo, né? De ampliação desses sujeitos aí. Tá bem, muito obrigado pela fala. Obrigada. Tem mais gente na fila aí. Deixa eu ver. Eu vou abrir desse aqui. Aqui? Oi, Patrícia. Oi. Eu achei muito bacana a sua participação hoje, porque vai complementar a nossa última reunião, nossa última formação, né? Gustavo também traz alguns pontos que se relacionam com a sua fala. E aí você comentou que em 87, né, com algumas questões de outras participações, né, de outros letras, né, digamos, letras do movimento, e aí que também teve uma certa força nisso, né?
também comentou da questão da DSTs, e aí como que isso também faz esse movimento, de certa forma, crescer. Você enxerga dessa forma, e dá esse salto também para o que era, no caso, passar por uma revista, né? Como que foi isso, que eu fiquei um pouco com dúvida nessa parte, quando você comentou. Sim. Então, pergunta muito importante, porque a gente vê assim que os anos 90, final dos 80, início dos 90, com a DST-AIDS, né, HIV, surge muito preconceito, principalmente com os gays. Tanto que se falava, era doença gay. Então, foi, assim, muita perseguição na época, e essa perseguição, por outro lado, foi o que fez com que os grupos se unissem de novo. Então, houve uma maior união, um maior fortalecimento, porque enquanto estava se dividindo ali, né, estava, de certa forma, fortalecendo as suas identidades específicas, né, mas, de certa forma, enfraquecendo o grupo. E aí, não, depois teve que se unir de novo, e as ONGs foi uma sacada governamental, né? Não governamental, aliás, né? Para se constituir, então, todo um trabalho relacionado a essa formação, né? De pesquisas, de grupos, de movimentos organizados para entender, né, o contexto da época. Então, é o que o pessoal chama de onguização dos movimentos sociais. Né? Tem uma pesquisadora, que é a Gon, ali da Unicamp, que ela escreve bastante sobre, né, os chamados movimentos sociais, novos movimentos sociais, e como que eles tiveram que se reconfigurar, né? Depois, sobretudo lá pelos anos 90, quando houve aí alguns aspectos de uma virada histórica, vamos dizer assim, né? Então, foi um pouco isso. Não sei se ajudou, respondeu. Não, sim, com certeza. Era isso que eu tinha ficado com dúvida mesmo. Obrigada. Mais alguém? Patrícia, o povo aqui é tudo tímido. A gente não tem mais dúvidas, a gente não quer tomar mais o seu tempo. Tem o. Tem gente. Eu estou esquecendo. É que eu estou começando nessa carreira de Sim. mediadora. Diga, Antonella. Se você quiser abrir o microfone para perguntar, ou também pode escrever que eu posso ler a pergunta. Tá, vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Perfeito. Então, eu tenho uma dúvida, e eu queria muito saber a sua opinião, porque eu vou iniciar uma pesquisa voltada para a importância da arte na construção da individualidade lésbica. E dá para perceber muito nos boletins do Xana com Xana, tanto no do Outro Olhar também, a forma como eles utilizavam da arte para fazer esses comunicados, né? Então, assim, como você vê a arte desse ponto de vista da sua pesquisa mesmo, vendo os boletins, estudando e tal? Ótimo. Eu acho que para vocês ali tem vários elementos que são importantes, né? Porque aparece muito forte essa presença da arte, né? Tanto a produzida, né? Como também a discussão, né? Que se fazia, mostrando um pouco da questão da literatura, do cinema, das artes visuais. Então, no material, né, um material riquíssimo que tem muito do que estava acontecendo naquele contexto. Agora, se a gente for falar do contemporâneo, aí a coisa tem uma explosão, né? A própria Elisa Rimmer, que a gente viu ali o trabalho da capa dela, ela tem uma produção imensa sobre a questão da lesbiandade, né?
E há um tempo atrás, eu recebi, um bom tempo atrás, uma década atrás, eu recebi a pesquisadora, fiz um intercâmbio, né, com a pesquisadora mexicana, Patrícia Carina Vergara, uma poeta lésbica do México. E a gente apresentou um mini curso sobre a arte lésbica latino-americana. Então, tem produções assim riquíssimas, né? Riquíssimas, que depois, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês o material que a gente fez uma composição, né? Fez uma seleção de algumas dessas artistas, né? Para o nosso minicurso que a gente apresentou aqui em algumas universidades do estado do Paraná. Então, é uma arte latino-americana bem potente, né? Que a gente vai ter aí bastante provocadora, né? Tanto nas artes visuais, como na literatura, né? Quanto no cinema também. Então, acredito que tenha muito material, mas, né, contemporâneo. Que daí eu não sei, vai depender, né? Se vocês vão querer algum recorte histórico, se é mais o contemporâneo, tem muita coisa interessante acontecendo. Dá para fazer também um link, né, de como as produções do Xana com Xana influenciaram e influenciam ainda hoje, né? Como foi um pontapé, assim, nessa parte da arte mesmo, para driblar a censura e esse tipo de coisa. Muito legal, obrigada. Sim. E seria muito interessante, sim, receber esse material. Sim, posso enviar. Depois eu procuro direitinho e envio para vocês. Tá bom, muito obrigada. Nada. A gente tem mais alguma pergunta em quem está presente online? Denise, eu queria saber se ela poderia compartilhar o material de hoje também, porque ela mostrou muitos links para acessar. Patrícia, a gente pode compartilhar os slides? Já está contigo, pode compartilhar. Perfeito. Que ali tem os links, né? Bem que ela disse. Ótimo. Mais uma vez eu agradeço o seu tempo, assim, a sua disponibilidade para a retirada de dúvidas. É um luxo, né, gente? É outro patamar. E se hoje, né, é sempre bom para encerrar e a gente pensar, se hoje a gente tem um campo aberto, é que vocês trilharam esse caminho, né? Você sendo pioneira nesse tipo de pesquisa. Então, assim, muito legal poder fazer essa ponte, né, e essa ligação entre as gerações, porque essa fundamentação e essa recuperação histórica, né, disso tudo consiste num embasamento importante para a gente continuar, né? Então, com certeza vai ser assim de muita valia aí para os trabalhos que estão surgindo, são vários aqui na UFJF. Alguém abriu a câmera, não sei se era para perguntar, se... Não? Tá dando um oi que às vezes... Então é isso, gente. Tem como printar hoje? Como vai fazer a foto? Vai ser difícil, né? Tem que tirar a foto. Mas... o seu microfone está mutado, Patrícia. Se o pessoal chegar aí atrás de ti, eu acho que consegue. Não sei se tem espaço. Tá, tem como tentar. Ô, Patrícia, antes disso, eu queria perguntar se a gente pode fazer a publicação da gravação da reunião de hoje no YouTube, no canal do Grupo Ataque. Que chique, pode sim. Então, nossa... Quem quer fazer as honras, gente? Vamos encerrar a gravação e a gente tira a foto. Gravação. Pode encerrar. Pode. Aqui? Ué. Não, você, ué. Dá um tchau aí. Tchau, gente. Eu já tô... Você vê que eu sou a pessoa ideal para tecnologia. Aí quem está escondido, gente, na câmera aparece. Não vai ser pelo tablet?